Fala galera, bem-vindos ao Seeds e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o espírito raquítico. Amigos, tudo bem com vocês? Que bom estar de volta. Se você não viu o primeiro vídeo, nós já começamos essa série chamada Seeds. É uma série onde nós vamos entregar sementes a palavras que vão ali, acredito que por média de 10 minutos, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas vídeos ali que vão servir como sementes e que essas sementes possam gerar frutos de bênção na sua vida, tá bom? Então, obrigado você que acompanhou o primeiro vídeo. Se você não assistiu, termina de assistir esse aqui e vai lá. Falamos um pouquinho sobre os efeitos que a dopamina tem trazido dentro da igreja. E, enfim, a gente não vou falar muito sobre outro vídeo, vou deixar você assistir lá. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o espírito raquítico, né? E quando a gente fala raquítico, mano, a gente está falando sobre, né, alguns dos significados da palavra raquítico. É justamente sobre uma pessoa fraca, né? O raquítico é aquela fraqueza, né? E um espírito raquítico é um espírito fraco, é um espírito que não está sendo alimentado, que não é alimentado. E o fato de não ser alimentado vai exclusivamente, cara, vai exclusivamente não, desculpa, vai intimamente, né, melhor dizendo, vai intimamente de frente com o fato de que, né, lá em Gálatas 5, se eu não me engano, 5, eu não vou lembrar o versículo, eu sei que está em Gálatas 5, mas fala que o espírito e a carne militam um contra o outro, né? Ou seja, porque eles são opostos, existe uma guerra, existe uma vontade, duas vontades, aliás, que lutam entre si, né? Elas lutam ali para que uma sobressaia sobre a outra. E a gente entendendo que uma vontade quer sobressair sobre a outra, às vezes, infelizmente, temos percebido que o espírito tem sido enfraquecido porque a carne tem sido fortalecida. Nós temos um alimento. No meu alimento, por exemplo, eu tenho, vou usar esse aqui, o exemplo, a caixa do microfone. Eu tenho esse alimento aqui. E para eu só tenho isso. Então, ou eu entrego esse alimento na carne, e aí eu faço os desejos da minha carne, ou eu faço isso aqui, ou eu pego desse alimento e entrego para o espírito, que é os desejos do espírito. Entende? Então, quando eu alimento a carne, quando eu alimento a carne de forma exclusiva, porque não tem como você alimentar um ou outro, ou você alimenta um ou você alimenta o outro, não existe alimentar, eu vou alimentar um pouco a carne e um pouco o espírito, não existe, gente, não tem como. Você alimenta um ou você alimenta outro, é um alimento só, entende? E um alimento só, ele alimenta só uma pessoa, ele só alimenta, e no caso a gente falei de pessoa, mas ele só alimenta um lado, ou a carne ou o espírito. Entende? Então, quando a gente começa falando sobre um espírito raquítico, é um espírito que, por muitas vezes, quer mais de Deus, sabe que precisa de Deus, mas não tem recebido nutrientes. O nosso corpo precisa de nutrientes. O nosso corpo quer comer de 3 em 3 horas, ou às vezes até menos, a galera que come mais. Mas o nosso corpo precisa ali de tantas gramas de proteína, nosso corpo precisa de proteína, de substância para permanecer de pé e permanecer vivo e etc. Sabendo disso, se eu não alimentar, eu me torno raquítico. Eu fico muito magro, fico fraco, sem nutrientes. E partindo desse ponto, eu entendo que hoje nós temos vivido uma realidade onde muitos espíritos, né? E quando eu me refiro a muitos espíritos, estou falando de muita gente com espírito raquítico. Muita gente que não tem sido, não tem se fortalecido. Por quê? Porque tem dado mais alimento, ou seja, o que é dar alimento? É fazer as vontades da carne, das suas vontades. Na Bíblia fala das concupiscências da carne, né? Então, quando eu me refiro sobre o espírito raquítico, é um espírito que não tem sido alimentado. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem focado em tipo assim, vou dar um alimento para o meu espírito só no final de semana. Você tem um culto ali dia de semana, sábado dos jovens e domingo. Então ali 3 vezes por semana se alimenta. Se você se alimentar 3 vezes por semana, mano, como é que você vai ficar? Você vai emagrecer, você vai perder nutrientes, você vai perder proteína do seu corpo, você vai ficar fraco, você vai... Por quê? Porque todos precisam de ser alimentados. Só que se a sua carne tem estado muito forte e a gente pode entender na hora que o espírito tem estado fraco, né? Tem estado raquítico, como eu falei. Né? E quando na oração do Pai Nosso fala sobre dai-nos hoje o pão de cada dia, dai-nos hoje o pão de cada dia. Cara, o pão de cada dia, gente, olha que legal. Na palavra fala que Jesus é o pão, né? O pão vivo que desceu dos céus. Se Jesus é o pão e o meu espírito tem estado raquítico, eu já fiz a conta. Se ele é o pão e o meu espírito está raquítico, eu não tenho alimentado o meu espírito com Jesus. Eu não tenho alimentado o meu espírito com o Cristo Salvador.
Eu não tenho colocado Jesus na minha vida. Ou seja, e se eu não coloco Jesus, aí entra aquela frase conhecida das velhinhas do coque, das irmãzinhas do coque. Mente vazia, oficina do diabo. Essa frase, ela é muito dita, mas é assim, ela tem uma base bíblica, mano. Na palavra fala que se você limpa a casa e não ocupa, aqueles que estavam antes sujando voltam 7 vezes pior. E nós estamos falando dos pecados de Satanás. Nós estamos falando de que se você pede perdão para Deus, começa um processo de restauração na sua vida, limpa a casa, mas não enche a sua casa de Deus, não traz Jesus para sua realidade, tudo aquilo que você viveu, mano, tudo aquilo que você viveu vai voltar 7 vezes pior. Isso está na palavra, isso está na Bíblia. Entendeu? Isso não é de, um cara que. Não, não, isso está na Bíblia. Entende? Então, nós precisamos de fato, encher a nossa vida, encharcar a nossa vida de Jesus, alimentar o nosso espírito com o pão da vida. Lá em Oséias, né, fala sobre conhecer e prosseguir em conhecer. Ou seja, eu preciso conhecer Jesus, mas o prosseguir em conhecer é no dia a dia, é na minha vida, entende? A gente tem uma realidade aqui, graças a Deus, onde a gente acredita muito não sei se você já ouviu essa expressão, do vida na vida. Entende? A minha amizade me abençoa, né? As minhas amizades me abençoam, aliás. As minhas amizades me abençoam, me levam para perto de Deus, me impulsionam a crescer, me confrontam quando eu preciso ser confrontado. Assim como na palavra fala do ferro que afia ferro, entende? O prosseguir em conhecer, cara, é assim como eu falei, é você no dia a dia ir colocando Jesus em todas as áreas da sua vida. Entende? Para que no final de semana você chegue no culto e seja só uma extensão do que você vive no quarto, uma extensão do que você vive na sua casa, uma extensão do que você vive no seu trabalho, do que você vive na sua escola, entende? Por quê? Porque quando nós colocamos aquilo, né, quando nós externalizamos algo e aquilo que nós externalizamos abençoa, é porque aquilo de forma interna já nos abençoou. Entende? Então, que a gente possa entender essas, né, e guardar essa semente no nosso coração. Que lá, como em Oséias diz, conhecer e prosseguir em conhecer. Que eu possa conhecer Jesus e alimentar, que esse Jesus que eu conheço seja o meu alimento, seja de fato o pão nosso de cada dia. O pão nosso, cara, o alimento de todos os dias. Entende? Como eu falei, você não vai comer uma vez, às vezes você vai uma vez por semana no culto. Inclusive, fica a dica aqui, hein? Se liga, mano. Uma vez por semana é brincadeira, hein? Mas você vai uma vez por semana pro culto e às vezes você vai ser alimentado uma vez por semana só. Por quê? Porque na sua casa a rotina é muito pesada e você não tem tempo não tem tempo para Jesus. Não tem tempo para ser alimentado. Mano, a gente consegue tempo para comer. Pode estar o corre que for, você come no metrô, você come no ônibus, faz a marmita, não deixa de comer. E esse é o mesmo desespero que nós temos que ter por Jesus. Faça marmita de Jesus, mano. Leve, bote Jesus dentro da mochila. Quando eu me refiro a isso, eu quero falar sobre você botar uma Bíblia na sua mochila e ler de um trajeto pro outro. Ah, você tá no Uber, vai ler a Bíblia, mano. Ora ali 5 minutos. Entende? Tipo, enfim, faz alguma coisa que, enfim, de fato te aproxime de Deus e te alimente de Deus e não das coisas de fora. Entende? E eu quero terminar esse vídeo falando que uma carne muito gorda denuncia um espírito muito magro. Entende? Uma carne cheia de vontades, aquela pessoa totalmente carnal denuncia que o espírito dela está raquítico. Então, faça uma análise hoje. Se você hoje tem muita vontade de fazer coisas que desagradam a Deus, talvez a sua carne esteja muito gorda e o seu espírito precisa ser alimentado. Porque eles militam entre eles. Só que se você alimenta um e alimenta o outro vai ganhar, porque um tá forte, o outro está fraco. Isso é óbvio. Então que o seu espírito possa estar mais forte e a sua carne está cada dia mais fraca, para que o Senhor cresça e a gente diminua, que ele apareça e a gente suma completamente, mano. Amém? Deus abençoe você. Espero que essa semente brote no seu coração e dê frutos de bênção na sua vida. Se você acha que esse vídeo, enfim, precisa ser compartilhado, abençoar outra pessoa, envia para ela aí. E é nóis, Deus abençoe. E outra coisa, manda aqui embaixo temas que a gente pode fazer, quadros, ideias. Esse canal aqui eu tô tentando te fazer de alguma forma com que ele volte aos dias de glória, onde a gente gravava vários vídeos. Então eu tô tentando, eu vou conseguir em nome de Jesus, mas eu preciso da sua ajuda. Tamo junto, galera. É nóis. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.